Antes mesmo de você sair da cama, uma inteligência artificial provavelmente já tomou várias decisões que irão influenciar o seu dia. Ela escolheu quais notificações apareceriam primeiro, organizou as notícias que você encontraria, selecionou os vídeos que chamariam sua atenção e talvez até tenha previsto o produto que você estaria mais propenso a comprar. Mas existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Até que ponto essas escolhas ainda são realmente suas? O que eu vou te dizer pode surpreender você. As inteligências artificiais ainda não comandam a humanidade como vemos nos filmes. Elas não possuem um governo secreto, não controlam exércitos por vontade própria e não desenvolveram, até agora, uma consciência comprovada. Porém, existe uma forma de comando muito mais silenciosa. Um comando que não precisa dar ordens. Ele apenas organiza as opções disponíveis até que você escolha exatamente aquilo que o sistema previa. E existe um padrão por trás disso que você talvez ainda não tenha notado. Quanto mais confortável a tecnologia se torna, mais decisões entregamos a ela. Mas o verdadeiro mistério não está apenas no que a inteligência artificial faz. Está naquilo que nós estamos deixando de fazer. Quando pensamos em controle, imaginamos alguém dando ordens. Mas os algoritmos modernos não precisam obrigar você a fazer nada. Eles apenas observam. Cada vídeo assistido, cada imagem ignorada, cada curtida, cada compra, cada segundo em que você permanece olhando para uma publicação. Essas ações alimentam sistemas capazes de identificar padrões de comportamento. Com o tempo, a inteligência artificial começa a prever quais assuntos despertam sua curiosidade, quais emoções prendem sua atenção e quais produtos possuem maior chance de receber um clique. A partir desse momento, você deixa de enxergar o mundo digital como ele realmente é. Você passa a enxergar uma versão personalizada dele. Duas pessoas podem abrir a mesma rede social no mesmo instante e encontrar realidades completamente diferentes. Uma verá notícias políticas. Outra encontrará vídeos de entretenimento. Uma receberá conteúdos motivacionais. Outra poderá ser conduzida a uma sequência de medo, indignação e conflito. Então, por que ninguém está falando sobre isso com a seriedade necessária? Porque esse controle é confortável. O sistema não parece estar retirando sua liberdade. Ele parece estar facilitando sua vida. Mas existe uma diferença enorme entre ajudar alguém a escolher e escolher antecipadamente o que essa pessoa verá. E essa diferença pode estar ficando cada vez menor. A inteligência artificial já funciona como uma infraestrutura invisível da sociedade. Quando você utiliza um aplicativo de trânsito, um sistema analisa milhares de veículos para sugerir a rota considerada mais rápida. Quando faz uma compra, algoritmos organizam estoques, preços, entregas e recomendações. Quando utiliza um banco, sistemas automáticos podem analisar riscos, detectar fraudes e avaliar comportamentos financeiros. Empresas também usam inteligência artificial para selecionar currículos, medir produtividade e identificar tendências de mercado. Até setores como medicina, segurança e educação utilizam algoritmos para auxiliar decisões importantes. Nada disso significa que uma máquina esteja conscientemente planejando dominar alguém. O problema é outro. Quando sistemas automatizados se tornam responsáveis por uma parte cada vez maior da vida cotidiana, a sociedade começa a depender deles para continuar funcionando. E aqui surge o próximo mistério. O que aconteceria se, de repente, esses sistemas parassem? Imagine cidades sem aplicativos de localização, empresas sem sistemas de logística, bancos sem mecanismos automáticos de segurança, plataformas sem algoritmos para organizar bilhões de informações. Talvez a inteligência artificial ainda não seja a nossa governante, mas já estamos construindo um mundo que dificilmente funcionaria sem ela. E essa dependência pode ser mais poderosa do que qualquer ordem direta. Existe um fenômeno que preocupa pesquisadores e especialistas em comportamento, a chamada preguiça cognitiva. Ela acontece quando começamos a terceirizar tarefas mentais que antes exigiam esforço, memória, pesquisa e reflexão. No passado,
Para compreender um assunto, era necessário procurar fontes, comparar informações e construir uma conclusão. Agora, basta fazer uma pergunta e receber uma resposta pronta em poucos segundos. Isso pode aumentar a produtividade, pode ajudar estudantes, pode facilitar trabalhos complexos e pode democratizar o acesso ao conhecimento. Mas existe um risco escondido nessa facilidade. Quando aceitamos respostas sem questionar, podemos deixar de exercitar justamente as habilidades que nos permitem reconhecer erros, manipulações e contradições. A inteligência artificial pode organizar informações, mas ela também pode cometer equívocos, interpretar dados de forma incorreta ou reproduzir distorções existentes nas fontes utilizadas. Por isso, o perigo não está apenas em uma máquina pensar como um ser humano. O perigo pode estar no ser humano parar de pensar porque a máquina responde primeiro. E existe uma pergunta ainda mais desconfortável. Se deixarmos a inteligência artificial escrever, resumir, pesquisar, planejar e decidir por nós, quais capacidades humanas continuarão sendo desenvolvidas? Talvez este seja o verdadeiro ponto de transformação. Não quando as máquinas adquirirem uma mente semelhante à nossa, mas quando nós começarmos a abandonar partes da nossa própria mente. Agora pense na quantidade de informações que você entrega diariamente. Horários em que está acordado, locais que costuma frequentar, pessoas com quem interage, assuntos que provocam medo, alegria ou indignação, produtos que pesquisa, vídeos que assiste até o final, músicas que ouve quando está triste. Nenhum dado isolado revela tudo sobre uma pessoa, mas milhões de pequenos sinais podem formar um retrato surpreendentemente detalhado. É assim que sistemas de recomendação conseguem prever comportamentos. Eles não precisam compreender você como um amigo compreenderia. Precisam apenas encontrar pessoas com padrões semelhantes e calcular qual será sua próxima ação provável. E aqui está um detalhe perturbador. Talvez o algoritmo não conheça quem você realmente é, mas pode conhecer muito bem a pessoa que você se torna quando está diante de uma tela. Ele sabe o que faz você clicar, o que faz você permanecer, o que faz você voltar e, principalmente, o que faz você consumir. Quanto mais previsível o comportamento humano se torna, mais valiosos esses sistemas ficam. Mas será que estamos apenas recebendo recomendações? Ou estamos sendo lentamente treinados por elas? Existe outro efeito silencioso provocado pelos algoritmos: a criação de bolhas personalizadas. Quando uma plataforma percebe que você concorda com um determinado assunto, ela pode recomendar conteúdos semelhantes. Isso mantém sua atenção e aumenta o tempo de permanência. Porém, ao longo do tempo, você pode começar a acreditar que a maioria das pessoas pensa exatamente como você. Opiniões contrárias desaparecem. Informações diferentes deixam de chegar. E a realidade parece confirmar continuamente aquilo em que você já acreditava. Esse mecanismo pode tornar debates mais agressivos e sociedades mais divididas. Não porque uma inteligência artificial tenha uma ideologia própria, mas porque conteúdos intensos, emocionais e controversos frequentemente geram mais interação. O sistema aprende que aquilo prende a atenção, então oferece mais. Você reage novamente, e o ciclo se fortalece. Percebe o padrão? A máquina aprende com o comportamento humano. Depois, devolve estímulos que reforçam esse mesmo comportamento. No final, fica difícil saber quem está treinando quem. No ambiente profissional, essa transformação já começou. Inteligências artificiais produzem textos, analisam documentos, criam imagens, organizam planilhas, identificam falhas e auxiliam decisões estratégicas. Em muitas profissões, a questão já não é se a inteligência artificial será utilizada. A questão é quanto do trabalho será entregue a ela. Isso pode libertar pessoas de tarefas repetitivas e aumentar a produtividade. Mas também cria uma nova forma de dependência. Quando profissionais deixam de entender completamente os processos e passam apenas a supervisionar respostas automáticas, surge um risco.
Se o sistema errar, quem perceberá? Se ninguém souber mais executar a tarefa sem a ferramenta, quem poderá corrigi-la? A tecnologia que deveria ampliar nossas capacidades pode, em algumas situações, substituir o conhecimento que antes precisávamos dominar. E é aqui que o futuro começa a ficar ainda mais incerto. Porque as inteligências artificiais atuais são ferramentas especializadas. Mas os maiores laboratórios tecnológicos trabalham em sistemas cada vez mais gerais, autônomos e capazes. Sistemas que poderão realizar diferentes tarefas com menor necessidade de orientação humana. É nesse ponto que surge a chamada inteligência artificial geral. E o que pode acontecer depois dela divide até os maiores especialistas do mundo. A inteligência artificial geral, conhecida como IAG, seria um sistema capaz de compreender e executar uma ampla variedade de tarefas intelectuais. Diferentemente das ferramentas atuais, que são desenvolvidas para funções específicas, uma IAG poderia aprender, adaptar-se e aplicar conhecimentos em diferentes situações. Mas ainda existem enormes debates sobre quando, como ou até mesmo se essa tecnologia será alcançada. O desafio não é apenas criar uma inteligência mais poderosa. É garantir que seus objetivos permaneçam alinhados aos interesses humanos. Imagine um sistema extremamente competente recebendo uma missão aparentemente simples: aumentar a eficiência de uma empresa, reduzir o trânsito de uma cidade, maximizar a produção de energia. Se as regras forem mal definidas, a máquina pode encontrar soluções eficientes que provocam consequências indesejadas. Ela não precisaria sentir raiva, ambição ou desejo de poder. Bastaria perseguir um objetivo sem compreender completamente os valores humanos envolvidos. É por isso que pesquisadores discutem segurança, limites, supervisão e mecanismos de controle antes que sistemas mais avançados sejam desenvolvidos. Mas existe um paradoxo. Quanto mais poderosa uma inteligência artificial se torna, mais útil ela pode ser. E quanto mais útil ela se torna, mais difícil é resistir à dependência. Talvez as máquinas nunca precisem tomar o poder à força. Talvez nós o entreguemos voluntariamente, decisão após decisão. Primeiro, pedimos uma sugestão de filme. Depois, uma rota. Em seguida, uma recomendação de compra. Mais tarde, uma orientação profissional. Então, uma decisão financeira. Uma resposta para um problema pessoal. E pouco a pouco, o sistema deixa de ser apenas uma ferramenta. Transforma-se em um intermediário entre você e o mundo. Isso não significa que devemos rejeitar a inteligência artificial. Ela pode ajudar a descobrir medicamentos, prever desastres, melhorar diagnósticos, ampliar a educação e resolver problemas que pareciam impossíveis. A questão não é impedir o avanço, é decidir qual papel queremos ocupar nesse futuro. Usuários passivos, que aceitam tudo o que aparece na tela? Ou pessoas capazes de utilizar a tecnologia sem entregar completamente sua autonomia? Porque o controle mais eficiente não é aquele que obriga. É aquele que oferece tanta comodidade que você não deseja mais viver sem ele. Agora podemos voltar à pergunta do início. A inteligência artificial já está comandando a humanidade? Não no sentido de possuir consciência, controlar governos ou planejar uma dominação global. Mas ela já influencia quais informações vemos, quais caminhos seguimos, quais produtos compramos e até como interpretamos o mundo. O comando não está em uma sala secreta. Está nos sistemas que organizam silenciosamente a realidade ao nosso redor. E existe um padrão que você talvez não tivesse percebido. A inteligência artificial não precisa controlar todas as nossas decisões. Ela precisa apenas influenciar o ambiente no qual essas decisões são tomadas. Quando controla as opções, as recomendações e a ordem das informações, ela altera as probabilidades da escolha. A decisão ainda parece sua, mas o caminho até ela foi cuidadosamente organizado. Talvez seja uma humanidade tão dependente da tecnologia que já não consiga distinguir conveniência de submissão. Quando uma plataforma recomendar um vídeo, uma notícia ou um produto, pare por alguns segundos. Por que aquilo apareceu para você? Foi realmente uma escolha? Uma coincidência? Compartilhe.
Inscreva-se.